Durango, no coração do México, carrega uma história marcada por contrastes entre fé e perseguição. No século XIX, o país vivia sob forte instabilidade política, com governos que viam a Igreja Católica como ameaça ao poder civil. Não era incomum que padres fossem vigiados, que templos fossem saqueados e que comunidades fossem intimidadas por forças armadas. Em meio a esse cenário, a fé do povo crescia ainda mais forte, como se cada ameaça fosse uma faísca que inflamava a devoção. O curioso é que Durango, mesmo longe das grandes capitais, tornou-se palco de uma resistência silenciosa, onde famílias inteiras viviam a religião não como rotina, mas como marca de identidade. Já se perguntou por que, justamente ali, um lugar aparentemente secundário, brotou uma das histórias de martírio mais lembradas do México? A resposta está na forma como o catolicismo se enraizou naquela terra. Desde o período colonial, missionários percorreram vales e serras de Durango, construindo capelas e educando crianças sob a luz da fé. Aqueles ensinamentos não se perderam com o tempo. Pelo contrário, enraizaram-se na cultura local. O povo via na igreja não apenas um espaço de culto, mas uma força de coesão social, um ponto de referência contra injustiças e abusos. Isso explica por que, quando as autoridades tentaram sufocar a presença católica, encontraram não apenas religiosos isolados, mas comunidades inteiras dispostas a resistir. É como se a fé tivesse se tornado, antes de tudo, um ato de identidade. No entanto, a história não pode ser contada sem compreender a tensão política que dominava o México. O governo, em várias fases, buscava controlar a influência da igreja, temendo que ela se tornasse rival no comando do povo. As leis anticlericais não eram meras formalidades. Muitas vezes significavam fechamento de paróquias, expulsão de sacerdotes e até prisões arbitrárias. E é nesse contexto que os mártires de Durango surgem, não como heróis fabricados pela narrativa, mas como fruto natural de um tempo em que ser católico significava correr riscos diários. Parece exagero, pois não era. Havia vigilância sobre quem frequentava missas, quem participava de procissões e até sobre quem defendia padres perseguidos. Outro detalhe fascinante é perceber como essa repressão, em vez de enfraquecer a fé, acabou criando laços ainda mais fortes entre as comunidades. Os encontros secretos em casas simples, as missas celebradas às escondidas, as orações murmuradas em família, tudo isso fez com que a religião fosse vivida com intensidade. O espectador pode se perguntar: o que leva um povo a colocar sua vida em perigo por um rito ou uma crença? A resposta está justamente na experiência de Durango. Para eles, não se tratava apenas de ritos, mas de defender a verdade que dava sentido à vida. O curioso é que Durango não era o único estado mexicano a enfrentar perseguições, mas foi um dos que mais marcaram a memória coletiva da igreja. Por quê? Porque os mártires que dali surgiram simbolizam a síntese perfeita de um povo simples, enfrentando forças gigantescas, sem armas ou revoltas, apenas com a fé como escudo. Essa narrativa lembra, em muitos pontos, a própria tradição
bíblica de homens e mulheres que, diante da opressão, mantiveram-se fiéis até o fim. Mas aqui não falamos de personagens distantes, e sim de pessoas concretas, com nomes, famílias e histórias entrelaçadas com as ruas de Durango. Se observarmos com atenção, veremos que essa tensão entre fé e perseguição não foi apenas um episódio passageiro, mas um ponto de virada. A perseguição em Durango ajudou a moldar a identidade religiosa mexicana, criando uma memória de resistência que ainda hoje é lembrada. Cada mártir que se levantou naquele tempo não apenas defendeu sua fé, mas deixou como legado a certeza de que a religião pode sobreviver, mesmo diante da violência e do ódio. E não é justamente esse contraste que prende nossa atenção até hoje? A fragilidade humana diante de forças esmagadoras, transformada em testemunho de coragem? Esse primeiro quadro histórico nos mostra algo essencial. Os mártires de Durango não podem ser compreendidos apenas como vítimas de violência, mas como protagonistas de uma luta maior, onde a fé se chocou com poderes terrenos que tentavam silenciar sua voz. É nesse ponto que a história se torna ainda mais intrigante, porque percebemos que o palco estava montado para uma narrativa de coragem que atravessaria gerações. Afinal, que destino aguardava aqueles homens e mulheres comuns, mergulhados em um conflito que parecia maior do que eles mesmos? Agora que você entendeu o cenário onde tudo começou, quero que me diga, está gostando da forma como estamos contando essa história no canal? Quer que continue nessa linha detalhada e envolvente? Isso vai me ajudar a moldar os próximos capítulos da narrativa de forma ainda mais cativante. Ao mergulharmos na vida dos mártires de Durango, a primeira surpresa é perceber que não eram líderes políticos, nem generais, nem grandes figuras públicas. Eram homens e mulheres comuns, pessoas que poderiam ser nossos vizinhos, parentes ou amigos. Viveram como qualquer outro naquela região, cuidando da família, trabalhando na lavoura, frequentando o comércio local, participando das festas do povoado. Mas havia um traço que os diferenciava. A fé não era apenas parte de suas rotinas, era o centro de suas vidas. E aqui está uma curiosidade que talvez você não esperasse. Muitos deles sequer imaginavam que um dia seriam lembrados como mártires, mas suas escolhas diante da perseguição os colocaram na história para sempre. Entre os mais conhecidos estavam sacerdotes que se recusaram a abandonar suas paróquias, mesmo sob risco de prisão, e leigos que insistiram em manter vivas as práticas religiosas em suas casas. Essa coragem não brotou do nada. Foi alimentada por anos de catequese, orações e participação em comunidades que se apoiavam mutuamente. Imagine a cena: famílias reunidas em torno de uma pequena vela, escondidas de olhares hostis, rezando com devoção profunda. Parece simples, mas era nesses gestos que se forjava a fibra dos futuros mártires. Não eram feitos de outro material humano, mas possuíam uma convicção que os tornava gigantes diante da opressão. Outro ponto fascinante é observar como esses mártires viviam antes da perseguição. Eles não buscavam glória nem reconhecimento. Estavam dedicados às suas vocações cotidianas,
Alguns eram jovens catequistas, outros camponeses, mães de família ou religiosos que ensinavam crianças a ler e escrever. O heroísmo não estava em feitos extraordinários, mas na fidelidade ao ordinário, no compromisso diário com sua fé. Essa é uma das grandes lições de Durango. A santidade não surge de momentos espetaculares, mas da soma de escolhas simples, que no fim preparam alguém para enfrentar as maiores provações. É importante lembrar também que cada um deles tinha uma história pessoal, sonhos e fragilidades. Muitos poderiam ter cedido, renunciado, salvado suas vidas ao custo da fé, mas não o fizeram. Aqui surge a pergunta que prende a nossa curiosidade. O que dá a uma pessoa comum tanta coragem? A resposta parece estar na convicção de que a fé não era negociável. Para eles, abrir mão dela seria como renunciar à própria identidade. Esse detalhe é crucial para entender a profundidade do testemunho deixado pelos mártires de Durango. Os registros mostram que alguns foram presos simplesmente por se recusarem a denunciar padres escondidos. Outros foram executados por organizarem encontros de oração. Parece incrível, mas um simples ato de lealdade já bastava para colocá-los na mira das autoridades. No entanto, esses mesmos gestos, pequenos aos olhos do mundo, se tornaram as sementes de um testemunho imortal. O fascínio da história está justamente aí. Não foram grandes discursos ou feitos espetaculares que os consagraram, mas a fidelidade silenciosa e inquebrável em meio à tempestade. Ao contemplar suas vidas, percebemos que a grandeza desses mártires está em não terem se destacado por cargos ou títulos, mas por escolhas. Escolhas que qualquer um de nós poderia fazer em circunstâncias semelhantes. Esse é um ponto de looping essencial para você refletir. Será que no lugar deles manteríamos a mesma firmeza? Será que resistiríamos à tentação de salvar nossa pele em troca de nossa fé? Essas perguntas ecoam na história e nos convidam a imaginar como reagiríamos diante de perseguições. É impressionante também notar como esses mártires foram lembrados pela própria comunidade. Não como heróis intocáveis, mas como amigos, vizinhos e parentes que tinham dado o testemunho supremo. A devoção popular nasceu exatamente desse reconhecimento. Eram um dos nossos que havia suportado a cruz até o fim. Isso explica por que suas histórias não ficaram restritas a arquivos da igreja, mas foram transmitidas de boca em boca, alimentando a memória coletiva de Durango e além. E para manter o espírito de interação com você que acompanha este vídeo, quero lançar um convite. Conte nos comentários se você já conhecia os mártires de Durango antes deste vídeo ou se está descobrindo agora. Esse espaço de troca é fundamental para continuarmos a desvendar juntos essas histórias que a história oficial muitas vezes deixa escondida. Afinal, a memória dos mártires não é feita apenas de livros e registros, mas também da partilha de quem se interessa em conhecer e preservar suas trajetórias. A perseguição em Durango não aconteceu de um dia para o outro. Foi se intensificando aos poucos, como uma sombra que se arrastava silenciosa até se tornar inevitável. Primeiro vieram as restrições mais sutis, proibições de procissões,
e públicas, exigências de registros e licenças para padres exercerem seu ministério, intimidações veladas contra quem ousava reunir pessoas para rezar. Depois a repressão cresceu, transformando-se em ordens de prisão, fechamento de igrejas e confisco de propriedades. É nesse ambiente que os futuros mártires foram colocados diante de uma escolha dura: ceder e viver em silêncio, ou resistir e pagar o preço. E aqui está a grande curiosidade. A maioria deles poderia ter evitado o sofrimento se simplesmente tivesse se calado, mas optaram por enfrentar o risco. Entre os casos mais marcantes estão relatos de sacerdotes que continuaram celebrando missas escondidas, movendo-se de casa em casa como se fossem nômades da fé. Havia também jovens catequistas que percorriam povoados, levando pequenas imagens e livros de oração, muitas vezes perseguidos por soldados. Imagine a tensão de celebrar a missa no interior de uma casa, à luz de uma vela, com todos atentos a qualquer ruído externo que pudesse indicar uma batida militar. Esse clima de clandestinidade deu ao testemunho dos mártires uma força ainda maior, porque cada gesto de fé era, na prática, um ato de desafio. E, como em toda perseguição, não faltaram momentos de provação extrema. Alguns foram obrigados a escolher entre denunciar companheiros ou enfrentar torturas. Outros, pressionados a assinar documentos de renúncia à fé, recusaram-se, mesmo sabendo que a assinatura lhe salvaria a vida. O espectador pode se perguntar: o que passava na mente deles naquele instante? Será que o medo não os dominava? Certamente havia temor, mas havia também uma confiança que os fazia ir além da lógica humana. Essa confiança é o fio condutor que explica por que homens e mulheres comuns conseguiram resistir diante de ameaças tão brutais. A perseguição não atingia apenas indivíduos isolados, mas famílias inteiras. Maridos eram presos diante de esposas e filhos, jovens eram arrastados de suas casas e comunidades inteiras eram ameaçadas para que se dispersassem. Ainda assim, em meio ao caos, os mártires encontraram coragem para se manter firmes. O curioso é que essa coragem não se manifestava em discursos inflamados, mas em silêncios profundos e em gestos simples de lealdade. Ao negar-se a abandonar sua fé, eles estavam dizendo ao mundo que a crença em Cristo era mais forte do que qualquer decreto humano. Esse chamado à coragem foi, de certo modo, um divisor de águas para a igreja em Durango. Até então, muitos viam a religião como parte do cotidiano. A perseguição transformou a fé em uma escolha consciente, quase heróica. A partir desse momento, a igreja deixou de ser apenas uma instituição e se tornou um movimento vivo, alimentado pelo testemunho de seus fiéis. Pergunte a si mesmo: não é justamente em tempos de maior escuridão que surgem os exemplos mais luminosos? Assim foi em Durango. Outro aspecto interessante é que esses atos de resistência não eram coordenados por grandes líderes ou estratégias políticas. Eles nasciam do coração do povo simples, de sua convicção individual. Esse detalhe faz toda a diferença, porque mostra que os mártires não eram soldados de uma guerra organizada, mas testemunhas de uma fé pessoal, que os movia a desafiar leis injustas.
A autenticidade desse testemunho é justamente o que dá tanta força à sua memória até hoje. O início da perseguição também revela um paradoxo. As autoridades acreditavam que, ao reprimir a igreja, conseguiriam enfraquecer o catolicismo na região. Mas o resultado foi o oposto. Cada prisão, cada execução, cada humilhação pública só fortalecia ainda mais a convicção do povo. É como se a tentativa de sufocar a chama tivesse apenas espalhado suas brasas pelo campo. E esse fenômeno não foi exclusivo de Durango, mas ali ele encontrou expressão única e inesquecível. Por fim, o que torna essa parte da história tão intrigante é a percepção de que os mártires de Durango não escolheram o martírio de forma consciente, como quem caminha deliberadamente para a morte. Eles escolheram, na verdade, a fidelidade cotidiana. E foi essa fidelidade que os colocou no caminho da perseguição. E aqui fica uma reflexão que prende nossa atenção. O verdadeiro heroísmo não está em procurar a morte, mas em permanecer fiel à vida em sua forma mais autêntica, mesmo quando isso significa enfrentar a violência. Esse é o legado que nasce no início da perseguição, um chamado à coragem que ecoa até hoje. O caminho que levou os mártires de Durango ao martírio foi marcado por momentos de dor, mas também de uma impressionante firmeza. Quando chegaram os decretos mais severos, muitos foram presos sob acusações falsas, tratados como criminosos comuns, apenas porque se recusaram a negar a fé. A brutalidade não poupava ninguém. Padres, jovens catequistas, homens e mulheres eram levados para celas escuras, onde o silêncio era quebrado apenas pelos gritos dos que resistiam às torturas. Mas o mais curioso é perceber que, em meio a todo esse sofrimento, muitos deles não perderam a serenidade. Há registros de mártires que rezavam enquanto eram açoitados, como se suas vozes se tornassem mais fortes que os golpes. A execução, em muitos casos, não acontecia de imediato. Primeiro vinham os interrogatórios, as ameaças, as ofertas de liberdade em troca de uma assinatura de renúncia. Era como se o governo testasse até onde ia a lealdade daqueles homens e mulheres. E a resposta surpreendia. Nenhum documento assinado, nenhuma fé abandonada. E imagine a cena. Um jovem catequista diante de soldados armados, afirmando em voz firme que preferia morrer a negar Cristo. Esse tipo de atitude desconcertava os próprios algozes, pois mostrava que havia uma força invisível que não podia ser dominada por correntes ou armas. Os relatos de martírio em Durango não são meras descrições frias de mortes. São testemunhos que se tornaram memória viva. Muitos foram executados publicamente diante da população numa tentativa de intimidar os fiéis, mas o efeito foi o contrário. Cada morte se transformava em semente de coragem para os que permaneciam. As últimas palavras de alguns mártires eram rezas, bênçãos ou declarações de fé que ecoavam por gerações. Já pensou no impacto que isso tinha sobre quem assistia? Para o povo, não era apenas uma execução. Era a prova de que a fé podia vencer até mesmo o medo da morte. Alguns registros falam de mártires que, momentos antes da execução, pediram perdão por seus algozes. Esse detalhe não deve ser esquecido, pois revela que não se tratava de
Uma luta de ódio contra ódio, mas de uma fidelidade que transcendeu a violência. O perdão em meio à dor se tornou um sinal de grandeza que marcou profundamente a comunidade de Durango. Não é justamente essa atitude que diferencia a morte comum da morte martirial? Eles não buscavam vingança, mas mantinham a fidelidade até o último suspiro. O martírio também deixou marcas na imaginação popular. Muitos que presenciaram as execuções afirmavam ter visto sinais incomuns, expressões de paz no rosto dos condenados, cantos que ecoavam entre os presentes, até mesmo relatos de conversões repentinas entre soldados que executavam as ordens. Embora esses relatos não possam ser comprovados cientificamente, eles expressam a percepção coletiva de que ali havia algo maior acontecendo. E esse algo maior é justamente o que mantém viva a história dos mártires de Durango. Vale destacar que o martírio não apagou a humanidade daqueles homens e mulheres. Cada um deles deixou para trás famílias que choraram, comunidades que sofreram, amigos que guardaram lembranças. Mas é nesse ponto que reside o mistério. Em vez de cair no esquecimento, esses nomes se tornaram bandeiras de fé, exemplos que inspiraram gerações futuras. Afinal, o que dá mais força à memória, o medo de perder ou a esperança de vencer mesmo na derrota aparente? Os mártires responderam com suas próprias vidas. O sofrimento vivido por eles não deve ser romantizado, mas também não pode ser reduzido a um simples ato de violência. Foi, acima de tudo, a expressão máxima de uma fidelidade que se recusou a se curvar. Quando olhamos para trás e vemos esses testemunhos, não estamos apenas diante de histórias antigas, mas de lições que continuam atuais. Até hoje, os mártires de Durango nos desafiam a refletir sobre o valor daquilo em que acreditamos. Seríamos capazes de sustentar nossas convicções diante de pressões tão imensas? E assim, o martírio em Durango não se limita a uma sequência de mortes, mas a um chamado que ecoa nos séculos: permanecer fiel, mesmo quando tudo parece perdido. A história nos mostra que a morte, que deveria ser o fim, tornou-se início de algo muito maior. A força da fé que atravessou o tempo e chegou até nós. E aqui está o looping que prende nossa atenção. Se naquela época, em meio a perseguições brutais, eles resistiram, o que essa memória pode nos ensinar sobre coragem e fidelidade hoje? O impacto do martírio dos mártires de Durango foi sentido muito além das paredes das prisões e das ruas onde ocorreram as execuções. As famílias, vizinhos e comunidades que assistiram à coragem desses homens e mulheres sentiram algo que palavras não conseguem descrever. Uma mistura de dor profunda e admiração silenciosa. De repente, aqueles que pareciam figuras comuns se tornaram símbolos vivos de resistência e fé. A devoção popular começou a surgir quase imediatamente, com fiéis acendendo velas, rezando em memória dos mártires e espalhando suas histórias, de boca em boca. E aqui está a curiosidade. A devoção cresceu de forma espontânea, não por imposição da igreja, mas pela experiência direta do testemunho. Relatos da época contam que as pessoas começaram a peregrinar até locais onde os mártires viveram ou foram executados.
Pequenas capelas surgiram em homenagem a eles, e histórias de graças alcançadas por meio da intercessão desses mártires começaram a circular. Imagine o efeito disso em um povo que acabara de presenciar tamanha brutalidade. A fé não apenas se manteve, mas se fortaleceu. Essa reação quase natural mostra como os mártires se tornaram uma ponte entre o sofrimento humano e a esperança espiritual. É fascinante pensar que atos de coragem podem se transformar em legado cultural e religioso, mesmo em meio à perseguição. A devoção popular também revelou o poder da memória coletiva. Cada história contada nas praças, nas casas e nas igrejas ajudava a manter vivos os nomes e as ações daqueles que se recusaram a abandonar a fé. É como se a cidade de Durango inteira tivesse se transformado em um santuário vivo, onde cada cidadão, consciente ou não, era guardião da memória daqueles mártires. Já se perguntou como a lembrança de pessoas comuns pode gerar um movimento tão profundo e duradouro? É justamente essa transformação que torna a história irresistível para quem gosta de descobrir curiosidades. Além disso, o povo começou a perceber sinais de proteção e milagres atribuídos à intercessão dos mártires. Pequenas curas, livramentos de acidentes e soluções para problemas cotidianos começaram a ser narradas como graças recebidas graças à oração aos mártires. Embora discretas, essas experiências fortaleceram a fé popular e consolidaram a imagem dos mártires como figuras de referência espiritual. Cada relato funcionava como um elo que unia passado e presente, fé e realidade, criando um vínculo emocional que ainda hoje é percebido nas comunidades de Durango. Outro ponto marcante é que essa devoção não se limitou a templos ou cerimônias. Ela se espalhou para dentro das famílias, na educação das crianças e nos costumes locais. As histórias eram contadas nas refeições, em encontros sociais, tornando-se ensinamentos que iam além da religião. Eram lições de coragem, fidelidade e resistência diante da injustiça. O espectador curioso pode se perguntar: quantos desses pequenos atos cotidianos foram fundamentais para que a memória dos mártires sobrevivesse até os dias de hoje? A resposta está na força de cada gesto simples, mas carregado de significado. É interessante notar também como a devoção popular acabou influenciando a igreja institucional. Os relatos, os sinais e a memória coletiva pressionaram para que a história daqueles mártires fosse oficialmente reconhecida. Aqui vemos um fenômeno fascinante: a fé do povo moldando decisões e caminhos dentro da própria hierarquia eclesiástica. Isso reforça a ideia de que a devoção não é apenas um reflexo da instituição, mas uma força viva que emerge da experiência direta dos fiéis. E há algo ainda mais curioso. Em Durango, até hoje, a presença desses mártires é sentida em celebrações locais, festas religiosas e na própria identidade cultural da região. É como se a memória deles tivesse se incorporado à paisagem, aos hábitos e à forma de ver o mundo das pessoas. Por fim, esse período de repercussão demonstra que o martírio não termina com a morte. Pelo contrário, é a partir da memória,
do testemunho e da devoção popular que o legado se perpetua. E aqui fica a pergunta para você refletir. Se atos de coragem e fé podem atravessar séculos e tocar corações, o que isso nos diz sobre o poder da memória coletiva e da inspiração que histórias como a de Durango ainda podem trazer para nossas vidas? Após a sua morte heróica, os mártires de Durango não foram esquecidos. Muito pelo contrário, suas memórias permaneceram vivas na fé do povo, transmitidas de geração em geração como exemplo de perseverança e fidelidade inabalável a Cristo. A Igreja Católica, ao reconhecer oficialmente a santidade de homens e mulheres que derramaram o próprio sangue por sua fé, não apenas os honra, mas também os apresenta ao mundo como faróis que iluminam os caminhos da história. Foi isso que ocorreu com os mártires de Durango. Depois de longos processos de investigação, testemunhos e análise criteriosa de suas vidas e de suas mortes, o Papa João Paulo II, em uma de suas muitas cerimônias de beatificação e canonização, voltadas para recordar mártires esquecidos da América Latina, elevou esses cristãos ao reconhecimento público. Entre os milagres atribuídos à intercessão desses santos, relatos de curas inexplicáveis, conversões repentinas e até mesmo proteção em momentos de grande perigo foram estudados com cuidado pela Igreja. Esses sinais não eram apenas fatos isolados, mas ecoavam o poder do testemunho deles, mostrando que, ainda que mortos no corpo, permaneciam vivos na graça de Deus. O legado dos mártires de Durango transcende os limites geográficos da região mexicana. Eles não são lembrados apenas como personagens locais, mas como parte de um coro universal de santos que proclamam com a vida o poder da fidelidade cristã. Para os católicos, eles representam a coragem de enfrentar as maiores perseguições sem negar a fé, um exemplo que inspira sacerdotes, religiosos e leigos em todo o mundo. Sua canonização também se torna um ato de reparação histórica, resgatando uma memória que poderia ter sido apagada pelas forças da opressão, mas que se tornou eternizada no coração da Igreja. Hoje, celebrações litúrgicas em honra aos mártires de Durango reúnem milhares de fiéis, e sua devoção cresce como chama que nunca se apaga, trazendo à vida de quem crê esperança, coragem e confiança de que em Cristo a morte não é o fim, mas o início da verdadeira vitória. A história dos santos mártires de Durango é uma narrativa que não pode ser esquecida, não apenas porque fala de homens e mulheres que derramaram seu sangue pela fé, mas porque revela o quanto a fidelidade a Cristo e à Igreja é capaz de transformar até o mais sombrio dos momentos em uma verdadeira vitória espiritual. O testemunho deles não se resume a um capítulo isolado da história do México. Ele ecoa como um chamado universal, lembrando-nos de que a fé não é uma prática conveniente, mas uma entrega total, muitas vezes posta à prova em circunstâncias extremas. Quando revisitamos cada detalhe de suas vidas e mortes, entendemos que não estamos diante de personagens distantes, mas de irmãos na fé que escolheram colocar Deus acima de tudo, inclusive acima da própria sobrevivência. O legado deixado por esses mártires vai muito além do sangue derramado. Eles se tornaram
Sinais vivos de esperança em uma época em que a liberdade religiosa era constantemente sufocada. Suas histórias inspiraram outros fiéis a permanecer firmes, a resistir às pressões políticas e sociais e a nunca negociar os valores do Evangelho. O martírio deles não foi em vão, porque se tornou semente que gerou novos frutos de fé, vocações e devoções. Quando a Igreja os reconheceu como bem-aventurados e, em alguns casos, como santos canonizados, não foi apenas para honrar sua memória, mas para apresentá-los como modelos de coragem, testemunho e entrega total. Cada beatificação, cada canonização, é também um convite para que nós, hoje, em um mundo tão marcado pela indiferença espiritual, possamos reavivar nossa fé e nos inspirar no mesmo ardor que moveu esses mártires. Além disso, os relatos de milagres atribuídos à sua intercessão reforçam a certeza de que o martírio não foi o fim, mas o início de uma missão ainda maior. Deus, por meio deles, continua a agir, abençoando e curando pessoas, levando-as a reatar sua relação com a Igreja e a encontrar novas forças para enfrentar as dificuldades. Cada graça concedida por sua intercessão é como um sinal de que a fidelidade deles ao Evangelho permanece viva e operante no coração do povo católico. Essa devoção popular que cresceu ao redor da memória dos mártires de Durango mostra que o amor deles por Cristo ultrapassou as barreiras do tempo e que sua mensagem continua atual, ressoando especialmente nos corações que sofrem perseguições ou provações por causa da fé. Ao concluirmos este mergulho na vida e no testemunho dos santos mártires de Durango, fica o convite para que cada um de nós traga essa memória para o dia a dia. Talvez não sejamos chamados a enfrentar perseguições tão violentas, mas certamente somos chamados a viver nossa fé com autenticidade, coragem e fidelidade, assim como eles fizeram. Em um mundo que constantemente tenta diluir os valores cristãos, a lembrança de Durango nos recorda que a santidade não é um ideal inalcançável, mas uma meta concreta, possível e necessária. Que esses mártires nos ensinem a nunca nos envergonhar da cruz de Cristo, a sermos luz em meio às trevas e a perseverarmos até o fim, certos de que quem permanece fiel será coroado com a vida eterna. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para conhecer outras histórias inspiradoras e deixe sua sugestão para o tema do próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.